Boa noite, é uma alegria estarmos juntos para adorar a Deus e lembrar do dia da Reforma Protestante. Por quê? Se não fosse aquele momento histórico, certamente uma intervenção do Senhor na história da humanidade, nós não teríamos igrejas como temos hoje. E é por isso que devemos relembrar o que aconteceu naquela época, para poder louvar a Deus pela bênção que temos hoje, de poder, primeiro, ler a Bíblia na nossa língua. Isso foi conquista do período da Reforma Protestante. Antes, a Bíblia era em latim, e muitos nem sabiam ler latim, somente o clero. Então, não teríamos a Bíblia na nossa própria língua. A igreja, ela passou por períodos de trevas mesmo. A igreja surgiu, com a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, muitas conversões, sim. No entanto, já no primeiro século, a igreja de Jesus, ela sofreu muitos ataques, né, de falsas doutrinas, falsos mestres, dentro da própria igreja, e isso perdurou no século II, no século III, até que a igreja, ela foi se tornando muito poderosa, a partir do século IV, quando o imperador romano, ele supostamente creu no Senhor Jesus Cristo. Os crentes não mais eram perseguidos, os cristãos não mais eram perseguidos, agora era a religião do império. O império romano caiu, mas a igreja se tornou o império romano na Idade Média. E o pastor da igreja de Roma ficou cada vez mais poderoso, ao ponto de, já pelo ano 800, ele foi quem ungiu e abençoou o grande rei católico ali, Carlos Magno, que foi um grande rei na Europa naquele período. E a gente sabe que do século V, Santo Agostinho, daquele período do século V, já desenvolveu a doutrina do purgatório, que não existe na Bíblia. Mas ele se tornou um grande teólogo da igreja romana. E depois, mais à frente, já por volta do ano 1000, Tomás de Aquino, que se tornou o teólogo fundamental da igreja romana. E a igreja romana desenvolveu muitos ensinos completamente distantes da Bíblia, como a idolatria dos santos católicos, né? E a ideia das penitências, das indulgências, das relíquias sagradas, tudo menos a Bíblia. Menos a Bíblia. Era propagada ali pela igreja romana. Nesse período de trevas, digamos, do século V até o século XV, depois de Cristo, existiam igrejas, mas eram chamadas seitas. E essas supostas seitas eram as igrejas verdadeiras que existiam. E quem discordasse da igreja romana era morto. Era morto, considerado herege. Existiam os valdenses, os albingenses e outros que foram precursores da reforma protestante. O que foi a reforma protestante? Nós queremos ter uma parte histórica e uma parte bíblica hoje na nossa meditação, exatamente para entender o que aconteceu e entender o mundo em que nós vivemos hoje. Vamos perceber aqui a decisão de Martinho Lutero, que foi o reformador mais significativo. Depois surgiram vários outros reformadores, e como ele decidiu servir somente a Jesus Cristo, e não a uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele decidiu seguir somente ao Senhor Jesus Cristo. E até hoje somos assim. O nome desta igreja é Igreja Batista Manancial. Mas se em algum momento a liderança desta igreja se desviar da Bíblia Sagrada, saia daqui. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Eu não tenho compromisso com a igreja nem com denominação. Tenho compromisso com a Bíblia e com o Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, esse é o compromisso. Então, como é que eu sei que eu tenho que deixar uma igreja? Quando ela se desvirtuou das doutrinas fundamentais. Então, essa não é mais uma igreja de Jesus. Na nossa cidade de Fortaleza, muitas igrejas que se dizem evangélicas chegam nem perto de ser uma igreja
do Senhor Jesus Cristo, certo? Não chegam nem perto. Por quê? Porque não pregam a Bíblia, pregam outra coisa usando a Bíblia, né? E a gente sabe que tem muitas seitas e religiões que fazem isso também. Então, como Lutero obedeceu somente a Jesus e não à Igreja de Roma. Lutero era um doutor em teologia, professor de Wittenberg, na Alemanha. Possuía também atribuições de pastor ali nas paróquias de Wittenberg, o que o tornava responsável, em um certo sentido, pelas consequências da cobrança das indulgências. O que eram as indulgências? As 95 teses que Lutero pregou, teses, a gente imagina assim, são proposições, né? Não é uma tese de doutorado com 200, 300 páginas, mas era uma grande folha, né, colocada ali na porta da igreja, 95 asseverações, apontamentos que Lutero colocou ali. Importante entender que o povo da igreja de Wittenberg não sabia ler, certo? Não sabia ler. Quem sabia ler era o clero. Foi escrito num latim sofisticado, numa linguagem acadêmica para a época. Não era para o povo ter Lutero como um revolucionário. Por que Lutero pregou aquelas 95 teses ou 95 questionamentos contra as indulgências? Lutero queria propor um debate teológico dentro do clero. Lutero queria que o Papa se arrependesse de alguns erros. Um tanto ingênuo, né? Mas era o que ele queria. Ele deu sugestões à Igreja Romana e ao Papa. Ele escreveu aquilo para o clero, não para o povo. Isso é muito importante entender. O que eram as indulgências? As indulgências surgiram do sacramento da penitência. Você maltratava o seu corpo de várias formas, fazia várias penitências para poder ter o perdão dos seus pecados, ou até ir para o céu de alguma forma. Não sei se você sabia disso, existe até hoje na Igreja Romana um banco de boas obras. Jesus fez tantas boas obras que sobrou, está guardado num banco. Os santos católicos fizeram tantas boas obras que elas estão guardadas num banco. E a Igreja Romana vende estas boas obras. São as indulgências. Você compra as boas obras dos santos para pôr na sua vida. E assim você pode ficar menos tempo no purgatório, ou pode diminuir o tempo de vida de um parente seu que está no purgatório, comprando indulgências. Entende? Essa é a ideia aqui. As indulgências baseadas na doutrina da penitência. Ao longo da história da igreja romana, essas penitências ficaram muito conhecidas. Tinham homens ali por volta do século III, século IV, que passaram a vida inteira numa coluna, vivendo em cima de uma coluna de pedra, e a pessoa ficou lá vivendo a vida toda. Era uma penitência. Ele achava que fazendo isso, ele seria liberto da condenação dos pecados por conta desta obra de maltratar o seu próprio corpo. Outros, como o próprio Martinho Lutero, iam para a neve por frio, ficar sofrendo ali no frio, porque achava que aquilo ia retirar os seus pecados. Para Lutero, Deus era um Deus severo, Deus era um Deus irado, e ele tinha que sofrer para poder ter o alívio, né, o perdão de Deus dos seus pecados. Então, nós temos também o batismo, que tirava a pessoa, impedia a pessoa de ir para o inferno, segundo a doutrina romana. A Eucaristia, que alimentava os peregrinos na sua viagem aqui nessa terra. Eucaristia é a ceia, a palavra grega que significa comunhão, onde as pessoas ali comiam a hóstia, e a resposta aqui da igreja, né,
para as pessoas que estavam se perdendo ali, era o sacramento da penitência. Se você, mesmo com o batismo, mesmo com a Eucaristia, está se perdendo nos seus pecados, se o seu navio está afundando, era o discurso da época, nós temos uma prancha de salvação, a penitência. Ou você paga as penitências, ou você compra as indulgências. Ainda hoje, as indulgências são vendidas. Hoje, as indulgências são vendidas pela Igreja Romana, e famílias muito ricas da Europa compram seu pedaço no céu, né, compram da Igreja Romana, e o Vaticano recebe esse valor. Ainda hoje, isso é doutrina da Igreja Romana. Não é divulgado, mas é. Santo Agostinho falara acerca da necessidade da punição pelo pecado, que seria satisfeita aqui na terra, através de atos humanos, ou no além por Deus. Então, interessante que Agostinho, ele escreve também sobre as doutrinas da graça, né, por incrível que pareça, mas também ele escreve sobre a doutrina do purgatório. E ela vem exatamente dessa ideia de você purgar o pecado aqui na terra com o seu sofrimento, ou além desta vida, Deus purgando ali no chamado purgatório, através de um fogo purificador. E daí vem um sistema de indulgências. Porque se você paga pela penitência que outro pagou, outro exerceu, você não pratica a penitência, não sofre, e você ainda pode diminuir o seu tempo nessa purga, né, nesse fogo purificador, que não é o inferno, é um período intermediário ali, segundo Agostinho. Foi ele que propôs essa teologia, que não está na Bíblia, em canto nenhum você vai encontrar, pode ler que você não vai encontrar, mas ele achou que deveria colocar isso, e até hoje está como doutrina na Igreja Romana. Um desdobramento que afrouxava o sacramento da penitência substituiu a contrição pela atrição. A atrição aqui é o temor da punição, né? Eu tenho tanto medo da punição que eu pago para não ser punido. Essa é a ideia. E eu posso fazer assim. A justificativa teórica para o abandono da satisfação eclesiástica imposta aos penitentes baseava-se no desenvolvimento teológico do século XIII, acerca do tesouro da graça, que estaria à disposição da igreja. O que é o tesouro da graça? Eram as obras boas de Jesus Cristo e dos santos católicos, os pais da igreja, né, na segunda história da igreja, eles eram obras tão boas que foram salvos, ainda sobrou obra. É o tesouro da graça, é um banco de boas obras. Está lá, não sei onde é que está esse banco de boas obras, mas quem administra é o Vaticano e o Papa. E se você paga, eles liberam as obrazinhas para você, e você passa menos tempo no purgatório. Isso aqui, século XIII, né? Então aqui era uma mentalidade contábil dentro dessa questão da salvação ali, por obras. Nada de graça, nada de fé, nada de liberdade em Cristo Jesus, nada de Bíblia. Isso aqui era um sistema bem humano, bem terrível. Isso dominou a Igreja Romana 1000 anos, né? Do século V, até onde Agostinho foi um teólogo bem proeminente, até o século XV, início do XVI, com a Reforma Protestante, e domina até hoje, certo? É muito importante a gente entender isso, porque alguns crentes vão dizer, não, o nosso Deus é o mesmo Deus da Igreja Romana. Não é. Não é. Não é. Não é. Certo? Então, é outro ensino, é outra realidade, é outra divindade ali. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Não é a graça perdoadora. Não é. É um sistema escravizador. E por isso teve que surgir a Reforma Protestante.
Diz a história que depois que Tetzel, quem conhece um pouco da história da igreja, sabe que ele era um grande vendedor de indulgências. Ele era um dos melhores vendedores de indulgências. E ele ganhava muito dinheiro para a igreja de Roma. Você sabe como foi construída a Basílica de São Pedro? Venda de indulgências. E um dos grandes colaboradores foi Tetzel, esse homem aqui. Diz a história que depois que Tetzel juntou uma grande soma de dinheiro a partir da venda de indulgências em Leipzig, um nobre o questionou. Isso aqui é muito interessante. Olha como este nobre foi inteligente e manipulou o sistema. Um nobre aproximou-se dele e lhe perguntou se poderia comprar uma indulgência para um pecado futuro. Tetzel, eu vou cometer um pecado lá na frente, eu quero pagar já a indulgência de hoje, para eu não receber o castigo daquele pecado. É possível? Claro que Tetzel concordou, né? Tetzel concordou com a condição de um pagamento imediato. Se você me pagar agora, você já está perdoado pelo pecado que você nem cometeu ainda, que você vai cometer. Quando Tetzel partiu de Leipzig, o nobre o atacou e roubou, fazendo o comentário de que este era o pecado futuro que ele tinha em mente. Entendeu? Pois é, ele pagou pelo pecado futuro e lá na frente ele roubou Tetzel. Mas eu estou perdoado, porque eu já paguei pelo pecado futuro. Esse homem mostrou que o sistema das indulgências era completamente falho. Os agressivos vendedores medievais de indulgências, como Tetzel, a quem Lutero atacou, ofereciam acesso direto ao céu, mesmo para aqueles que já estavam mortos ou no purgatório. Havia um jingle muito conhecido na Idade Média. No momento em que o dinheiro na caixa tinir, do purgatório ao céu, salta a alma a seguir. Esse era o jingle. No momento que a moeda cai e faz aquele barulhinho tinindo, a alma salta para o céu, sai do purgatório para o céu. Isso era muito comum. Isso existe ainda hoje. Não é divulgado tanto como naquela época, mas se você vai em Roma, no Vaticano, vê aquele ouro maravilhoso ali, veio desse período. Da ignorância das pessoas, achando que eu dando dinheiro aqui, minha alma vai para o céu. E não vai. Certo? Veja o que Lutero apresentou em suas 95 teses sobre as indulgências. Não dá para ver as 95 teses aqui, mas pelo menos a tese 8 diz assim: os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos. Nada deve ser imposto aos moribundos de acordo com os mesmos cânones. Ou seja, você não deve cobrar nada de quem já morreu. Já morreu? Como é que você vai tirar uma pessoa? Como é que você vai saber que a pessoa vai sair do purgatório? Se você pagar um valor, quem controla isso? Quem mede essas coisas? Tese 10. Procedem de forma ignorante e má os sacerdotes que aos moribundos reservam penitências canônicas para o purgatório. Então foi contra isso que Lutero escreveu. As 95 teses de Lutero foram contra estas indulgências. Ele teve outros escritos, outras teses, mas especificamente as famosas, pregadas lá na Catedral de Wittenberg, tem a ver com a cobrança de dinheiro para a pessoa ir ao céu, as chamadas indulgências. Lutero ficava estarrecido quando eles, os paroquianos ali de Wittenberg, retornavam dizendo que já não necessitavam da confissão da penitência e da missa, porque agora possuíam bilhetes para o céu. Eu não preciso mais de pedir perdão, porque ainda tinha um sistema, né, de você pedir perdão ao sacerdote, confessar o pecado ao sacerdote, ainda tinha essa ideia aqui. Mas eles diziam, não preciso mais, eu já tenho um bilhete para o céu, eu comprei do Tetzel o bilhete para ir para o céu. Com efeito, dizia-se que uma indulgência papal, isso aqui é pesado, uma indulgência papal poderia absolver um homem, mesmo que tivesse violado a mãe de Deus, caso isso fosse possível. O Papa dava a indulgência e a pessoa era livre daquele pecado.
era o ensino da Idade Média na Igreja Romana. Tese 5 de Lutero, e aqui Lutero fala contra o Papa. O Papa não quer nem pode absolver pena alguma, com exceção daquela que ele mesmo impôs, seja por arbítrio próprio, seja por meio dos cânones. Ele não pode absolver a pena de ninguém. É o que Lutero está dizendo aqui. Tese 6. O Papa não pode perdoar culpa alguma, a não ser declarar e confirmar o que já foi perdoado por Deus, ou então o faz nos casos reservados para ele, que se fossem desconsiderados, a culpa permaneceria. Ainda tem aquela ideia aqui de que um padre pode perdoar os pecados de alguém, né? Porque manda ele fazer uma penitência. É isso que acontece. Quando um católico vai lá no padre, confessa o pecado, o padre diz o quê? Né? Teus pecados estão perdoados, reza ali tantos Pai Nosso, reza tantas Ave Maria, reza tantos Crê em Deus Pai ali, está perdoado o teu pecado. O que é isso? É uma penitência. É uma penitência. Na Bíblia Romana, no lugar de arrependimento, é colocado penitência. Você faz a penitência, você não se arrepende do pecado, certo? Isso é uma lógica humana, não é uma lógica divina, e é uma lógica diabólica, porque o perdão de pecados veio porque Jesus morreu na cruz, como diz na Bíblia Sagrada. Então, isso desvirtua completamente o Evangelho. As 95 teses que eram para ir contra o abuso de venda das indulgências, se tornou uma afronta ao Papa. Consequentemente, Lutero foi convocado para se explicar acerca dessas suas 95 teses. Lutero também escreveu 97 teses sobre a teologia escolástica, que é a teologia de Tomás de Aquino, que fala de uma salvação por obras do homem. O homem tem obras para poder se salvar da condenação dos seus pecados. E Lutero escreveu 97 teses sobre esse tema aqui também. Lutero enviou ao superior de Tetzel, chamado Alberico, o arcebispo de Mainz, pensando ingenuamente que Alberico não sabia que seu serviçal estava abusando da autoridade da igreja, mas estava, e ele sabia, todo mundo sabia disso. A seguir, o documento foi encaminhado a Roma. O resultado foi uma explosão que espantou e apavorou Lutero tanto quanto qualquer outra pessoa. Sem saber, ele havia tocado em alguns nervos bastante sensíveis no que se referia à autoridade papal. E uma intriga política e eclesiástica de vasta abrangência, né, tomou proporção ali. Lutero não queria ir contra o Papa. Lutero queria que a igreja melhorasse, fosse mais santa, fosse mais pura. Agostinho também tinha essa intenção lá no século V. Ele até escreveu A Cidade de Deus. Ele queria que a igreja fosse purificada, que a igreja fosse mais próxima de Deus. São Bento também falou sobre isso, e muitos outros na igreja romana, até ela se perder completamente, buscaram a santidade da igreja, só que da forma errada. Não tem santidade sem a Bíblia Sagrada. Não tem santidade sem a graça de Deus. Não tem santidade sem o perdão genuíno dos pecados, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ninguém encontra Deus de outra forma, somente pela Bíblia Sagrada, pelo Espírito Santo de Deus iluminando. Está na Bíblia, é só ler. Mas eles não liam a Bíblia. Esse é o problema. E a teologia deles não era de acordo com a Escritura. O ataque de Lutero às indulgências, então, foi visto como um ataque à teologia tomista escolástica de Tomás de Aquino, no período da Idade Média, um ataque à autoridade papal e à jurisdição dominicana sobre os hereges. A Igreja Romana, naquele período, já tinha várias ordens. Uma dessas ordens eram os dominicanos. Os dominicanos eram uma ordem muito severa, muito séria, que cuidava de prender e matar os hereges. Os dominicanos eram uma ordem meio que rival dos agostinianos. E Lutero era um monge agostiniano.
Então, os dominicanos ficaram extremamente, atiçados com isso e se julgavam guardiões do papado, foram, obviamente, contra Lutero. Isso são elementos da história, Então, Martinho Lutero, ele foi convocado para se explicar ali diante do Papa. As teses de Lutero levantavam várias questões sobre o poder do Papa, porque ele não, olha o questionamento, porque ele não esvazia o purgatório por amor, em vez de fazê-lo por dinheiro. Já que ele tem poder de tirar pessoas do purgatório, por que ele não esvazia por amor aquelas pessoas? Por que tem que ser pago? É um questionamento, Por quê? Por que não constrói a Basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro? Por que tem que ser com o dinheiro da venda das indulgências? Então, é um problema. A reforma teve como estopim a questão das indulgências, o que levou ao questionamento da autoridade papal. No entanto, para Lutero, a reforma sempre teve a ver com a salvação do pecador somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A reforma protestante teve essa questão das indulgências, afetou a autoridade papal, mas para Lutero a questão era salvação pela fé somente em Jesus. O debate de Leipzig teve grande importância para o desenvolvimento de Lutero, porque aí ele afirmou publicamente sua concepção evangélica da igreja de maneira inequívoca, revelando que, em última análise, sua única autoridade em questão de fé era a Escritura e o Senhor Jesus Cristo. Ele não obedecia mais ao Papa, ele não obedecia mais à Igreja Romana, ele obedecia à Bíblia Sagrada e ao Senhor Jesus Cristo, nesse debate em Leipzig. E então foi convocado, depois do debate, um homem chamado Eck. Eck foi a Roma para ajudar a preparar a condenação de Lutero. E essa condenação foi escrita numa bula papal chamada Exsurge Domine, em 15 de junho de 1520. Além disso, foi ainda honrado com a responsabilidade de disseminar a bula na Alemanha. Obviamente, Lutero tinha que ser morto. Uma bula dessa era para ele ser morto, como herege, porque foi contra o sistema das indulgências, o sacramento da penitência e a autoridade papal. Lutero deveria voltar à Igreja de Roma dentro de 60 dias após a publicação da bula Exsurge Domine. Então, ele tinha 60 dias, foi um prazo de misericórdia para Lutero. É como se eles estivessem dizendo: você tem 60 dias para viver e se despedir dos seus, porque depois você vem aqui a Roma para se explicar de tudo que você fez. Lembre-se, as 95 teses foram pregadas ali 31 de outubro de 1517. Isso aqui já é 1520. Olha o tempo se desenrolando e a Igreja de Roma tentando chegar em Lutero. No 60º dia do período de graça concedido a Lutero, esses 60 dias, em 10 de setembro de 1520, Melanchthon liderou os professores e estudantes da Universidade de Wittenberg numa marcha até as margens do rio Elba, para que procedessem a seu próprio ritual de queima de livros. E aqui eram os apoiadores de Lutero, e a reforma protestante estava ganhando mais adeptos. Lá, junto com textos escolásticos e jurídicos clássicos, ou seja, estavam queimando a Suma Teológica, que é a obra de maior proporção da teologia católica romana de Tomás de Aquino. É o que eles estavam queimando ali, e outros livros do escolasticismo, que era o pensamento teológico / filosófico da Igreja Romana, período da Idade Média. E com alguns dos escritos de Eck, que era o debatedor de Lutero, que ia condenar Lutero lá em Roma, na chamada Dieta de Worms, que a gente vai falar já. Lutero entregou às chamas a bula papal Exsurge Domine e uma cópia do Corpus Iuris Canônico, o fundamento jurídico do Corpus Christianum medieval, que era o texto jurídico para condenar os hereges ali. Certo? Então ele rejeitou toda aquela documentação romana e disse: isso aqui não serve de nada, é a Bíblia e o Senhor Jesus Cristo.
Na dieta de Worms, e dieta para nós é uma palavra estranha, mas dieta de Worms seria o julgamento na cidade de Worms. Lutero seria julgado pelos seus atos contra a Igreja de Roma por um júri alemão, segundo promessa do imperador Carlos V, devido à intercessão de Frederico o Sábio, príncipe de Lutero. Frederico o Sábio foi quem salvou Lutero da sua morte e condenação. Na dieta de Worms, diante do imperador dos príncipes e dos senhores feudais, separado por um mundo inteiro de sua cela monástica e de sua obscura sala de aula, ele não recebeu a atenção que havia esperado. Ele esperava que muitos seguissem a proposta, de viver somente pela Bíblia Sagrada e somente em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, foi-lhe apresentada uma pilha de seus escritos e lhe foi solicitado que se retratasse de seus erros. A resposta curta de Lutero contém as linhas memoráveis que nós vamos ler agora. Colocaram todos os escritos que Lutero, as 95 teses, outras 97 teses e outros escritos dele, disseram: rejeite tudo isso. Diga que tudo foi um engano. Diga que você discorda de tudo que você escreveu. E Lutero disse: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão manifesta, eu estou preso pelas passagens da Escritura que citei, e minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não irei retratar-me de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a própria consciência. Não posso, de outro modo, cá estou, que Deus me ajude. Amém. E assim foi que encerrou o pronunciamento de Lutero na dieta de Worms. Foi muito longo, demorou dias, esse julgamento, e assim ele encerrou. Quando Lutero voltava para Wittenberg, ele foi raptado, por ordem do seu próprio príncipe Frederico, o Sábio, e levado em segredo para o castelo de Frederico, em Warburgo. Foi nesse castelo que, por volta de 1521, ele escreveu o hino Castelo Forte. E ali ele foi preservado de ser morto pela Igreja Romana. Então, irmãos, isso é para nós termos um entendimento do que foi a Reforma Protestante. Nesse mesmo período, surgiram outros reformadores que não tinham contato com Lutero em outras partes da Europa. No desenrolar dos séculos, as igrejas católicas, elas eram tomadas pelos protestantes. E muitas igrejas católicas se tornaram igrejas presbiterianas, igrejas chamadas calvinistas, outras batistas, outras de outras ordens daquele período. Então, houve uma disputa. Alguns países que tinham uma dominação romana perderam suas igrejas. Os protestantes tomaram. E muitos bispos e padres se converteram e se tornaram protestantes. O nome protestante foi dado àqueles que protestaram, digamos assim, contra as indulgências e a autoridade papal, e a igreja assim pôde, digamos, ter uma maior expressividade. Lutero foi um dos primeiros que procurou traduzir a Bíblia para o seu idioma, e isso se seguiu em toda a Europa e até os dias de hoje. E o cidadão comum podia ler a Bíblia, podia aprender da palavra de Deus, e podia crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. E aí foram colocadas estas máximas, Que máximas? Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a glória de Deus, Tudo para a glória do Senhor. E essas máximas da Reforma sintetizam os ensinos fundamentais da Bíblia Sagrada. E nós queremos, no pouco tempo que nos resta, observar que somente Cristo é o único que pode salvar e por quem se deve morrer. Lutero realmente creu, estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Ele foi incentivado, como monge agostiniano, a ler o Novo Testamento. Ele não tinha lido o Novo Testamento, e ele foi incentivado a ler o Novo Testamento, e lendo a Epístola de Paulo aos Romanos, ele percebeu que Deus era bom. Deus não era severo como ele imaginava, e ele começou a entender a graça de Deus. E a graça de Deus é isso,
é um favor imerecido. A salvação que nós recebemos por crer em Jesus não é porque merecemos, não é porque somos bons, não é porque somos religiosos, não é por nada disso. É porque o Senhor teve misericórdia de nós, abriu os nossos olhos com o seu Santo Espírito para perceber a verdade da Bíblia Sagrada e, arrependidos, confessar Jesus como nosso Senhor. E é por isso que estamos aqui na igreja entoando cânticos, e é por isso que pregamos o Evangelho àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, e é por isso que temos certeza e convicção que morrendo hoje estaremos no céu com Deus, não porque somos bons, não porque merecemos, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e o sangue de Jesus nos livra da condenação que nós merecemos. Por isso Jesus foi pregado na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da Bíblia Sagrada. Por conta de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, John Knox e outros reformadores daquele período, é que hoje nós temos Bíblia na nossa língua. É que hoje nós temos igreja e liberdade para pregar o Evangelho, para estudar a palavra de Deus e viver, ou pelo menos buscar viver segundo a vontade de Deus. Devemos sempre reconhecer que somos pecadores, precisamos do Senhor a cada dia. O único que pode salvar e por quem se deve morrer é o Senhor Jesus Cristo. Você tem que ler sua Bíblia. Você não deve morrer por uma igreja, por uma denominação. Você deve morrer por Jesus Cristo. Nós não seguimos igrejas, nós não seguimos denominações, nós seguimos Jesus Cristo. Por isso somos cristãos. Eu sei que tem muitos falsos cristãos, mas nós somos cristãos porque cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós observamos a Bíblia Sagrada e seguimos o que a Bíblia nos ensina em obediência ao Senhor, porque entendemos que esta é a vontade de Deus. E quem faz assim, certamente será abençoado. Não se preocupe, se você segue ao Senhor como a Bíblia ensina, você será abençoado. 3 verdades sobre o Senhor Jesus Cristo que nós queremos observar. Primeiro, somente através de Cristo o homem recebe a graça de Deus. Graça de Deus não vem por igreja, não vem por um sacerdote, somente pelo Senhor Jesus Cristo, entre você, individualmente, e o Senhor Jesus. Alguns versículos importantes, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados. Eu era criminoso, fui declarado justo gratuitamente. Imagina uma pessoa que viveu aprendendo que você tem que fazer uma penitência ou comprar uma indulgência para ter a salvação. Aí você abre a Bíblia e lê, sendo justificados gratuitamente. Por que eu paguei então, se é gratuito? Por sua graça. Graça é um conceito que significa que você não tem que pagar nada. É um presente, é dado. Graça é isso, é um favor. Graça é basicamente uma especificação do amor. Amor é graça. Você não cobra amor, você não vende amor, nem paga pelo amor. O amor é graça, é um favor, é de graça, é dado. Ainda no verso 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É mediante, é através da redenção. Redenção aqui, libertação. Libertação da escravidão do pecado, da condenação do pecado. E onde está essa redenção? Em Jesus Cristo. Não está na igreja. Olha, você pode ser membro desta igreja e não ser salvo em Jesus. Pode, porque a gente crê que é pela palavra que você professa a fé em Jesus. E se você professou de modo errado, enganado, e se enganou a vida toda, não confie que por estar no hall de membros dessa igreja, você vai ser salvo. Não confie nisso.
porque você não vai. Você só vai ser salvo se você realmente entregou a sua vida a Jesus Cristo, sem restrições. Você não pode ter restrições para Jesus. Você tem que ter entregado tudo para Jesus. Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não quero nada. Estou arrependido dos meus pecados e quero viver completamente para ti. Me salva da condenação do inferno, porque só o Senhor pode fazer isso. Eu não posso. Eu estou perdido. Essa é a oração que um perdido deve fazer. Simples. Mas não são as palavras que salvam. É a sua postura do coração ao falar com o Senhor Jesus Cristo. Se você está fazendo essa oração com fé, se você está fazendo essa oração com sinceridade, Jesus não vai lhe desprezar. Ele recebe todo pecador arrependido dos seus pecados. E ainda em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecamos, irmãos, precisamos de Deus, da glória de Deus, de um relacionamento com Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus, da aceitação de Deus. Nós precisamos. Sabe por que nós precisamos? Porque nós fomos criados para isso. Está na nossa genética. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou exatamente para se relacionar com Deus. Se eu estou longe de Deus, e Ele é a pessoa mais importante da minha vida, óbvio, tristeza, sofrimento, depressão e uma série de outras coisas. E é por isso que o ser humano sofre até hoje. Muitos outros versículos, mas que nós não vamos observar todos aqui. Somente através de Cristo o homem recebe a graça de Deus. Uma segunda verdade é que somente Cristo é a autoridade da igreja. Estou aqui como pastor, mas Jesus Cristo é o dono desta igreja. E pesa sobre nós fazer com que a igreja ande como Jesus quer. Esse foi o problema da igreja de Roma. Ela não andou como Jesus queria. Ela andou como os homens queriam, poder e muitas outras coisas. E esse não é o propósito da igreja de Jesus. Jesus, quando esteve na terra, queria que o evangelho da graça fosse pregado, o evangelho que trata do reino de Deus fosse pregado, para que muitos se arrependessem dos seus pecados e fossem salvos. Esse é o ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo é a autoridade da igreja. Efésios 1:22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus o Pai colocou tudo que existe debaixo dos pés de Jesus. O que é que isso significa? Que o Senhor Jesus, Ele é sobre tudo que existe. Ele é o dono de todas as coisas. Tudo, Ele pisa nas coisas. Não de modo negativo, claro, mas mostrando a superioridade do Senhor Jesus Cristo. É o que está sendo dito aqui. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O Pai deu Jesus para a igreja, para criar esta igreja, não só a Igreja Batista Manancial, mas toda a igreja que tem crentes no Senhor Jesus Cristo, o qual é o seu corpo. Por que a igreja é o corpo de Jesus? Porque Jesus, após sua ressurreição, Ele subiu aos céus e nos deixou responsáveis por fazer a sua obra. Nós, crentes em Jesus. Se você não quer fazer a obra de Jesus, talvez é porque você não é crente em Jesus. Os crentes em Jesus fazem a obra do Senhor Jesus Cristo. A obra de Jesus é pregar o Evangelho, é fazer discípulos, é amar as pessoas que estão perdidas, é amar os irmãos. Essa é a obra de Jesus. Somos o corpo, a qual é o seu corpo. Jesus, Ele é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,18, ainda lemos assim:
Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Então Jesus ele tem que ter o primeiro lugar em tudo. Neste culto, Jesus tem que ter o primeiro lugar. A gente vem aqui para entoar cânticos para o Senhor Jesus Cristo, para o Pai, para a Trindade Divina. Você vem aqui orar em nome de Jesus, orar ao Pai. Esta mensagem, esta reflexão é para a glória de Deus. É para que Jesus se sinta satisfeito com o que está sendo feito aqui. Não é para o homem, não é para o ser humano. Em um segundo momento, a igreja é edificada com a exposição da palavra de Deus. Mas o objetivo é a glória de Deus. É a glória do Senhor. E tem que ser feito do jeito que Deus diz na Bíblia Sagrada. Verso 19, Colossenses 1:19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus fez a paz ao ser crucificado. Paz, que paz? Porque Jesus morreu e a guerra está truando no mundo até hoje, né? Jesus fez a paz com Deus. Porque lá em Romanos 1,18 diz que o Senhor despeja sua ira contra os homens que vivem nos seus pecados. Deus é irado contra os homens pecadores, sim. Mas se você se arrepender, em nome de Jesus, Deus lhe aceita e perdoa o seu pecado e salva você da condenação do inferno, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Está aí, essa é a mensagem do Evangelho. Entende? Essa foi a paz que Jesus conquistou. A paz com Deus. Um relacionamento de paz com o Criador e sustentador do universo. Ele reconciliou todas as coisas. Hoje, a gente sabe que o mundo vive em guerras, tem fome, tem corrupção política, tem injustiça. Se você ficar ligado nessas coisas, a depressão vem mesmo, porque parece que cada dia está piorando. Mas vai chegar um momento que o Cordeiro de Deus vai voltar e ele vai estabelecer uma paz. Primeiro, ele vai ter que limpar a terra do seu pecado. Depois, ele instala o reino de Deus com aqueles que foram salvos pelo seu sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo é a autoridade da igreja. Não é o Papa, não é um apóstolo, hoje não é um pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Os pastores, eles têm que seguir a orientação que o Senhor deixou na Bíblia Sagrada. A igreja é de Jesus, o rebanho é de Jesus. E por fim, somente Cristo vive nos justificados pela fé. O Senhor Jesus Cristo vive em nós e através de nós. Isso é uma doutrina incrível que nós lemos na Bíblia Sagrada sobre essa unidade que o crente tem com o Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas 2,15, nós lemos assim: nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não justificados, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo e me constituo transgressor. Verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou
crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nós vivemos Cristo todos os dias. Ou pelo menos devemos viver Jesus Cristo todos os dias. Fomos crucificados com Cristo no dia da nossa conversão. No dia que você entregou sua vida a Jesus, ali você foi crucificado. O que significa isso? Você matou o seu velho homem. Você rompeu com as paixões do pecado. Você decidiu mortificar a carne e a partir deste dia vou viver para Jesus Cristo. E só faz isso, irmãos, quem realmente foi comprado pelo sangue de Jesus. Quem realmente foi atingido pela graça de Deus. Ninguém vive para Jesus porque é religioso, porque é evangélico, porque gosta dos irmãos, porque a igreja é atrativa. Não. Você vive para Jesus porque Deus agiu na sua vida poderosamente. A graça do Senhor lhe transformou e você não podia resistir ao chamado de Jesus. Naquele dia que você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você passou a viver para Jesus e com Jesus. Pecadores, sim, nós ainda somos, mas o Senhor Jesus Cristo certamente transformou enormemente as nossas vidas. Imagina o monge agostiniano, Martinho Lutero, que se maltratava no gelo, frio ali, tentando fazer penitência para ter o perdão dos seus pecados. Lê esses textos sobre a graça de Deus. Somente através de Cristo o homem recebe a graça de Deus. Somente Cristo é a autoridade da igreja. Somente Cristo vive nos justificados pela fé. Somente Cristo é o único que pode salvar e por quem nós devemos morrer. Esse foi um dos grandes significados da Reforma Protestante. Se você ler a história da igreja, você vai perceber que é uma história muito triste. Uma história muito triste. É melhor ler a Bíblia, porque tem muitas decepções, realmente tem muitas destruições. A igreja se dividiu inúmeras vezes e vai se dividir mais ainda. Se você é crente e se decepciona com igrejas, talvez você ainda não entendeu a graça de Deus o quanto deveria entender. As igrejas continuarão a decepcionar, mas os crentes permanecem firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Sempre haverá uma igreja verdadeira, sempre. E normalmente ela é pequena. Mas sempre haverá uma igreja verdadeira que prega o Evangelho até a volta de Jesus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Agradeçamos a Deus, porque tivemos a bênção de ter a nossa Bíblia e de ter uma igreja e de ter a salvação em Cristo. E vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça para sermos fiéis até a volta do Senhor. Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Não entendemos tudo, porque a história tem que ser tão sofrida. Homens que perderam a vida para testemunhar do teu maravilhoso Evangelho. Foram perseguidos, outros mortos na história da tua igreja. Te louvamos, ó Deus, pelo momento tão importante que foi a Reforma Protestante para os dias modernos de hoje. Podermos ter uma igreja, liberdade de culto. Sabemos que é ali que começou essa ideia. Termos momentos de estudo da Bíblia na nossa língua, tempo de oração com os irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, a valorizar tudo isso. É de extrema importância para a nossa alma e para a glória do nome do Senhor. Capacita-nos, Senhor Deus, a enxergar a igreja com os olhos corretos, com a perspectiva da Tua Palavra, entendendo que mesmo que a igreja, na sua história, fracasse e se divida,
sabemos que a igreja verdadeira será vitoriosa, porque o Senhor Jesus já conquistou a vitória desta igreja. Senhor, ajuda a todos nós que somos crentes em Jesus a perseverarmos firmes, levando o teu evangelho, fazendo discípulos, não olhando modismos, não nos preocupando com as nossas próprias querelas, mas sempre, ó Pai, buscando a glória do teu nome. Capacita-nos pelo teu Espírito para te adorarmos dia após dia, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Teremos um tempo de oração silenciosa, você pode orar um pouco mais ao Senhor. Deus o abençoe e uma boa semana.